Olá, Daniele. Vamos fazer a radiestesia? Ver o que aparece para nós? Ok? Vamos lá. Este é o primeiro biômetro, né, da radiestesia para a gente medir as frequências. Antes eu vou te explicar a organização da mesa. Então, é feito um testemunho, é o teu nome completo. Deixa eu colocar direitinho na câmera. Teu nome completo e data de nascimento. Tá? Ele é já calibrado para que você já seja identificada pela mesa radiônica. E esse aqui é o pêndulo. Eu estou usando um pêndulo de ágata rosa, embora pareça vermelho, tá? Ela responde bem, né? Então, a radiestesia, ela vai conectar a energia da Terra com a energia cósmica e vai alinhar com o que nós estamos procurando. A nossa intenção é respondida sob o movimento do pêndulo. Então, existem movimentos que concordam, discordam, que fazem limpeza e que apenas mostram que está tudo equilibrado, tudo estável. Então, o pêndulo está calibrando com você. A radiestesia é uma ciência milenar, desde a pré-história. Os homens da caverna já usavam, desenhados nos seus cajados, as figuras que eles queriam caçar ou encontrar no meio da mata. E os cajados apontavam, né, vibravam quando eram apontados na direção correta. Nos Estados Unidos ou nas línguas americanas, os países de língua americana, chamam de dowsing. É muito usado ainda hoje, nos dias de hoje, bastante procurado para encontrar olho d'água, né, para perfuração de poços. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter uma noção qual o funcionamento da radiestesia. A radiestesia pode informar desde um estado de espírito até apontar um ponto de doença e de cura também, né, no corpo da pessoa. Então, aqui eu tenho já o pêndulo calibrado com você. Está no movimento suave agora de concordância. Aqui eu vou limpar a intenção do pêndulo. Deixa eu explicar um pouco mais da mesa. Eu vou usar vários gráficos de radiestesia radiônica. Então, esse primeiro gráfico é o biômetro de Bovis. Bovis é um cientista do final do século XVIII, início do século XIX. Ele aferiu em angstrom a vibração do pêndulo sobre os questionamentos. Em relação ao ser humano, então a gente tem vibração em angstrom a partir de 1000 angstroms até 10.000 angstroms. Claro que essa unidade de medida é eterna, né? Assim como os números são infinitos. Então, o que a gente tem? Antes de 6.500 angstroms pode indicar um aspecto de doença na pessoa. Acima disso, que são as ondas curtas, né, as ondas de rádio, as ondas infravermelhas, pode indicar saúde, e muito além disso pode indicar até seres de outras esferas, tá? Aqui eu tenho uma selenita, uma pedra selenita, uma pedra purificadora, tá? Ela vai nos auxiliar aqui para fazer a limpeza do pêndulo sempre que for necessário. Aqui na minha direita, um pouco mais adiante para você, eu tenho os 5 elementos. Não sei se você consegue ver por esta câmera, vou inclinar um pouquinho. Então a gente tem aqui, eu vou inclinar o cavalete para você enxergar sem ter prejuízo do foco. A gente tem o fogo, que é alimentado pela madeira, é a madeira alimentada pela água, e a água vem da terra e é alimentada a água com a terra, tenho a madeira. Então aqui eu tenho um ciclo progressivo, né, da natureza. Aqui já foi associado com o teu testemunho para que você venha se equilibrar nesse círculo decrescente, né, de harmonização. Este que é um japa mala, ele é feito de uma árvore considerada sagrada na Índia, chamada Basili ou Basili. São 108 contas, ele é precursor dos terços, né, dos rosários, ao redor do mundo, das religiões, inclusive os instrumentos de oração muçulmanos, enfim, terço bizantino, o nosso rosário, enfim. Então, também representando a madeira, tá? Então, o que eu vou fazer no primeiro momento?
eu vou posicionar o seu testemunho sobre o local indicado para verificar a sua taxa vibratória corporal. E depois eu vou para o outro modelo um pouco mais completo para também fazer essa verificação da tua taxa vibratória corporal, energética, de uma maneira geral, né? Corporal, emocional, intelectual, espiritual. Vamos ver como ela se apresenta para nós. Ela está indicando um estado de desequilíbrio. Ela quer apontar aqui a condição de saúde, mas ela está fazendo uma harmonização. Ela está girando, o pêndulo está girando no sentido horário, está buscando harmonizar energias densas. Às vezes eu digo porque o pêndulo geralmente a gente tem uma relação afetiva com ele ou ela, né? Eu chamo de Simple Red. É o nome que eu dei ao meu pêndulo porque me acompanha em todos os trabalhos. Então, na radiação dos seres humanos, está recebendo uma energização extra. Então, o pêndulo já iniciou o trabalho. Hoje é dia 6 de maio, aproximadamente 8 horas da noite. 6 de maio, aproximadamente 8 horas da noite. O pêndulo continua fazendo uma energização, uma harmonização global no teu estado de saúde. É sempre importante ter conhecimento que nenhum terapeuta holístico pode interromper nenhum tratamento iniciado por outro profissional, seja psicologia, clínico, psiquiatra ou qualquer outro profissional que indica medicamentos. Nenhum terapeuta holístico tem autonomia de pedir para que sejam retirados os medicamentos. Só o profissional que fez essa indicação, tá? É uma questão de ética. Também o terapeuta só pode atender quando estiver se sentindo bem, equilibrado, harmonioso com a sua própria energia. Se eu não estou bem, eu não posso atender ninguém. Eu preciso estar equilibrada para poder atender essa pessoa, porque ou eu me prejudico, ou eu prejudico a pessoa que está em atendimento. De qualquer forma, é feita uma conexão entre as pessoas, né? É feita uma conexão, essa conexão tem que ser respeitada, tem que ser uma conexão de ondas positivas, de pensamentos positivos, de emoções positivas. Nesse momento a gente pede a proteção, a iluminação do seu anjo da guarda, do meu, São Miguel Arcanjo, Espírito da Verdade, também São Rafael Arcanjo, que sejam amenizadas e curadas quaisquer tipos de doenças ou desequilíbrios energéticos que possam vir. Arcanjo Metatron para quebra de contratos, caso sejam necessários, e se são, que assim seja feita a vontade superior. Todas as entidades associadas a esse trabalho. Esta noite que nos deem proteção, forças zelem por nós, que nos ajudem a alcançar as respostas que nós estamos buscando. Então aqui está me trazendo um sentido de harmonização. Agora o pêndulo parou, posso mudar de gráfico. Esse gráfico aqui vai para frente. Agora eu coloco aqui, eu reseto o pêndulo. Não quer parar. Pronto. Vamos aqui, vamos ver como está agora a sua taxa de energia. Está um pouco mais equilibrada.
pêndulo está te harmonizando no plano energético. Então, em relação às energias que você tem recebido e emanado. Nada diz a respeito de plano espiritual, não sei assim diretamente qual a sua crença objetiva. Muitas vezes eu prefiro não saber de detalhes das pessoas que eu faço o atendimento, a orientação, porque fica algo mais ou menos assim, mas ela sabia, ela comentou algo que ela já sabia. Então eu prefiro não saber muitos detalhes. Prefiro ficar ausente de alguns detalhes desses casos. Por causa do meu trabalho, eu tenho feito atendimento em casa, à distância, e assim, sem sincronismo de horário. Com a autorização da pessoa, nome completo e data de nascimento é suficiente para poder criar o testemunho. Vamos analisar agora como está sua questão energética. Continua pedindo harmonização. Tá pulsando, até minha mão pulsou. Eu vou agora consultar cada ponto de energia teu. Chakra básico associado com as gônadas, com o ovário, com o útero. Precisando de harmonização. Teu centro da criatividade, das glândulas suprarrenais. Instinto da vida, né? Aqui fala do duplo etérico, quando a gente começa a amadurecer um pouco mais a partir da nossa consciência física e material sobre esta Terra. O plexo solar, agora vamos ver, relacionado ao fígado. A glândula fígado, ela está relacionada com o órgão coração. Aqui a gente fala do corpo astral, onde a gente percebe as coisas à nossa volta. Aqui está buscando fazer harmonização também. Mental inferior no chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele busca equilibrar as nossas crenças que estão relacionadas a esse mundo, a esta vida, e as nossas crenças em algo superior. É o ponto intermediário entre o eu material e o eu espírito, e eu, minha crença, o divino. Agora vamos para o chakra da laringe, chakra laríngeo de cor azul. Esse é o chakra que coordena o corpo mental superior, onde as suas ideias começam a tomar forma e se conectam com seus sentimentos e são expressadas. Que também está pedindo harmonização, tá? Teu corpo búdico associado à glândula pineal. Aqui está mais equilibrada que as outras, mas ainda pedindo estabilidade, estabilização. Muitas certezas, mesmo que sejam insatisfações, elas existem, mas já é um bom começo, já é um bom princípio. Agora o chakra da coroa, que tem a ver com a hipófise, a mãe de todas as glândulas, a mãe do sistema endócrino. Aqui está relacionada com o corpo átmico, que é o que vai te relacionar com o arcanjo Metatron, o arcanjo dos contratos feitos desta vida passada e para quem acredita nas outras vidas, né? É que nós trazemos as pendências de outras vidas e nós sabemos porque vivemos algumas existências com problemas e porque repetimos alguns problemas e porque às vezes não obtemos aquilo que precisamos, pedimos, mas apenas correspondemos. Então, se existem traumas ou se existem contratos, eles estão associados os contratos no coronário, no corpo átmico, e os traumas no chakra básico, lá embaixo, lá na base da coluna. De 7 em 7 anos, esses chakras se desenvolvem, então os primeiros 7 anos é o chakra vermelho, o chakra básico, por isso a criança é muito apegada com a mãe,
precisa de acolhimento, proteção. Então, de 0 a 7 anos, a criança ainda se alimenta, ou melhor, se protege no chakra da mãe, no corpo etérico, nos corpos astrais da mãe, para se sentir defendida, para se sentir amparada. É o chakra da criatividade, dos 7 aos 14 anos, acaba se desenvolvendo, trazendo proteção a essa área física também. Então, dos 7 aos 14, a área umbilical, a área da criatividade, efetivamente a altura do umbigo e todos os órgãos que estão ao redor. Então, aqui é essa área da criatividade. Se associa também ao início da vida sexual, da identidade da pessoa como o gênero, né? Feminino, masculino, mas independente de questões de gênero à parte, é um momento de consolidação da identidade, onde a criança não é mais tão dependente da mãe e passa a ter um certo grau de independência. Corpo astral do plexo solar é a recepção das emoções, então dos 15 anos aos 21, onde a pessoa capta mais emoções e devolve ao mundo emoções. Muitos desequilíbrios estão na falta de troca de emoções, né? Então aqui a gente já tem o pêndulo trabalhando nesses 3 chakras. Chakra cardíaco, então dos 21, então 22 anos a 28, é a idade de estabilização da compreensão da pessoa adulta nela mesma, quem ela é, para que veio a este mundo, qual a sua função e onde ela aterra as suas experiências anteriores, criando um senso de pertencimento, de autonomia e de liberdade para o seu entendimento sobre a vida e as decisões a tomar. Chakra laríngeo, então, de 29 anos a 36. Então aqui a gente tem no chakra laríngeo o reconhecimento da fala, do eu, o poder da expressão com já um certo conhecimento. Então a pessoa já não fala mais tanto pela impulsividade, mas quando esse chakra está desequilibrado, a pessoa tende a falar demais ou bloquear-se, falar de menos. O superativo fala demais, fala bobagem, acaba se entregando. Menos ativo acaba se limitando e impedindo a sua própria questão de expressão. Pode ter até problemas pulmonares nesse caso. O chakra frontal, então, até os 42 anos, ele se desenvolve, é o chakra do pensamento, da terceira visão, é o chakra do equilíbrio mental, é o chakra da consciência, da missão neste mundo, e o coronário já é o último chakra a se formar, amadurecer, é o chakra da maturidade. A partir aí dos 49 anos, a gente encerra o fechamento desses chakras, né? Acho interessante falar. Muitas pessoas não têm oportunidade de fechar todos esses chakras, né? Ou acabam sem ter essa proteção em sua totalidade por causa das experiências que têm vivenciado e acabam se desequilibrando e tendo uma vida desequilibrada. Então aqui eu tenho o pêndulo trabalhando aqui, arrematando, interligando a energia que flui entre esses chakras, de baixo a cima e de cima a baixo. Tá? Enquanto eu estou fazendo a leitura, estou também harmonizando os seus centros de energia, como eu acabei de falar. Aqui eu tenho novamente o biômetro, a demonstração da posição dos chakras. Eu não consigo colocar mais próximo, porque se eu colocar mais próximo, você não vê o trabalho do pêndulo. E é interessante ver o trabalho do pêndulo e ter consciência, porque é necessário investigar na leitura dos chakras. Olha aqui no biômetro de Bovise.
Tá pendulando entre saúde e doença, tá no certo equilíbrio, mas geralmente tá oscilante. Esse oscilante eu não tô gostando muito, não. Quando a coisa fica oscilante, quer dizer que ela sobe e desce com muita facilidade. O certo é que as coisas têm um equilíbrio. Ora sim, ora não. Ou ora só sim, ora só não. Mas com uma tendência à estabilidade e não balançando para lá e para cá. Parece que a pessoa não tem os dois pés colados no chão. Parece que está se jogando ora num pé, ora em outro. Vamos lá. Você pode ter sonhos essa noite. Pode acabar liberando alguma coisa. Né? Uma coisa bloqueada. Quero ver primeiro em relação ao teu estresse. Se tem algum estresse que você esteja precisando equilibrar. Hoje ficou banal, todo mundo tem estresse, né? Até quem não tem, diz que tem e acaba achando que tem mesmo. Então vamos fazer uma leitura, parte física, parte mental, levemente precisando de equilíbrio, parte energética tá um pouquinho mexida, os chakras eu harmonizei agora há pouco, emocional tá um pouco mexida, psicológico não tá muito legal não, profissional não preciso nem eu balançar a mão, o pêndulo vai sozinho, né? Então o profissional aqui tá, agora ele já entrou para harmonização, tanto que tá me puxando pela cabeça. Tá meio estagnado, mas ele tentou harmonizar. O pessoal em relacionamentos também tá precisando de uma atenção especial. Vamos ver o que a gente consegue importar da radiestesia para você. O que ela traz para nós aqui? Vamos tirar a radiestesia do estresse. Vamos ver se você tem algum tipo de trauma. Agora pode acontecer de eu ser invasiva, não se preocupe, que esse vídeo que eu vou lhe passar com essa leitura é confidencial, embora esteja na plataforma do YouTube, somente as pessoas com o link podem visualizar, no caso serei eu e você. Ele só será publicado se você publicar. Eu não tenho interesse nenhum na publicação desse material. Idade do trauma, Daniele Silva, 5 de 2 de 1978. Daniele Silva, 5 de fevereiro de 1978. Daniele Silva, 5 de fevereiro de 1978. Não tem trauma de parto. Acusou um pouquinho a gestação. 0 a 7 anos. Vinte e oito aos 35. Aproximadamente aos 35 anos você sofreu algum trauma. 42 anos, a partir dos 42 anos ele está harmonizando. Aproximadamente aos 35 anos você teve algum tipo de trauma. Tá? Eu não sei exatamente o que aconteceu aos 35 anos. Você pode fazer essa reflexão. Se aparecer nas leituras, daí eu faço a indicação. Tá? Às vezes aparece de uma maneira intuitiva, então eu não posso ficar sugerindo, perguntando, não cabe a mim perguntar. Isso são informações pessoais e preciosas suas, então cabe a você saber. Ver questão de saúde, relacionamentos profissional e vida pessoal, vamos ver o que o pêndulo nos traz. Relacionamentos.
Choque por notícia ruim em relacionamentos. Talvez esse gráfico esteja correspondendo à pergunta anterior, do trauma aos 35 anos. Relacionamentos. Choque por notícia ruim, voltou. Você teve alguma notícia ruim aos 35 anos com algum relacionamento? Pode ser relacionamento de qualquer natureza, tá? Ver o que ele tem para me falar também sobre outro aspecto da sua vida. Esse choque de notícia ruim por relacionamentos aos 35 anos aproximadamente, eu vejo como se fosse 34 a 35 anos, ou durante os 35 anos da transição desse ano, uma coisa que ficou soterrada embaixo do tapete e que até hoje você não quis tratar. Tudo que a gente não trata ainda, choque por notícia ruim, tudo que a gente não trata e fica embaixo do tapete, ele vira uma doencinha, vira um impeditivo de sucesso lá pra frente, vira um processo de negação ou um processo de negligência, que é pior, né? Que enquanto você está realizando uma negação na tua vida sobre uma coisa ruim que aconteceu que você não quer admitir, tudo bem, é uma fase do luto, uma fase, passa. Agora, quando você está no sentido de não participar desta coisa e simplesmente negligenciar, você negligencia também o tratamento. Então isso não é bom, tá? Então aqui o aconselhamento sobre esse choque de notícia ruim entre 34 e especialmente 35 anos. Vamos ver qual que é a orientação. Pêndulo também confuso. Tem algum aconselhamento? Eu achei que ele indica perdoar. Comer comida viva, salada, fruta, tá? Com uma salada, fruta, para se reenergizar. Você tá perdendo energia, tá? Fazer exercício físico regular, mas você tá fazendo academia, né? Então, evitar dormir muito, ter um sono regular, disciplinado. Deixar a sua criança interior expressar-se. O que significa isso? Permitir-se, né? Tem momentos que na vida que a gente considera adulta, a gente não se permite sentir, gostar, fazer, apreciar, não gostar, verbalizar nossas intenções. Então deixa a sua criança interior se expressar. Ela está muito fechada, isso não está fazendo bem para você. Vamos ver antes uma terapia que o pêndulo indica. Dependendo do que for, a gente vai atrás. Daniele Silva, 5 de fevereiro de 1978. Daniele Silva, 5 de fevereiro de 1978. 5 de fevereiro de 1978. Radiestesia você já está fazendo. Terapia psicossomática. Então, quando você faz atividade física, você já está realizando esse tipo de terapia, tá? Terapia psicossomática. Também vai lidar com os seus medos, com os suas sensações físicas. Faça... Deixa eu ver se eu consigo mirar em mim aqui. Então, Daniele, faz assim, ó. Você vai... Terapia psicossomática, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um diário, nem que seja no celular, mandando mensagem para você mesmo. Faça um diário
do que você sente no teu corpo, tá? E se você não conseguir identificar a origem emocional dessas dores, esses mal-estar, daí a gente marca uma horinha e a gente conversa em particular, tá bom? Pode ser pela internet mesmo, tá? Lembrando que tudo que a gente conversa é confidencial, ninguém sabe, só Deus, tá bom? Vou continuar aqui então. Então, terapia psicossomática você já entendeu. Faça um diário de bordo, onde você vai registrar tudo que você sente no teu corpo, tá? E essas sensações que você tem no teu corpo, você precisa trabalhar, tá? Você precisa trabalhar nisso. Se existem áreas anestesiadas do teu corpo, você vai pressionar o polegar para estimular, tá bom? Áreas anestesiadas, isso tá me indo em intuição. Áreas anestesiadas, estimule compressão dos polegares, tá bom? Pode ser às vezes o dedão do pé. Então vai lá com os polegares e vai lá massagear o dedão do pé para voltar a ter sensibilidade, tá bom? Mas ela não se limita só a isso, essa terapia, tá? Tem muito mais coisas. A terapia psicossomática, ela tem a ver com a psicoterapia também, tá? A gente identificar partes do teu corpo, fazer a leitura dessas partes do teu corpo, mas agora de urgência é os males-estares que você tem, que está te prejudicando em primeiro lugar. Visto que essa é uma primeira conversa, né? Você me autorizou a fazer essa leitura, então esse tratamento só vai dar andamento. Você até consegue fazer sozinha, mas se precisar de orientação ou minha de algum outro profissional, você pode ficar à vontade, tá bom? Em relação a problemas, eu vou fazer uma pergunta bem direta e bem, talvez, apropriada. Por que até agora você não foi chamado para trabalhar? O que está te bloqueando? Vamos ver. Apenas apontou desemprego. Uma coisa óbvia. Mas a razão desse desemprego tem algum outro motivo? O pêndulo vai fazer limpeza. Deixa ele limpar o desemprego aqui. Ele começou apontando no movimento de vai e vem, agora ele está fazendo limpeza, ele está girando no sentido anti-horário. Você pode ver pela câmera, eu sei que a posição ela não facilita muito, mas nessa posição aqui a gente já consegue perceber que ele está mexendo nas raízes do desemprego. Por que o emprego não está consolidando como deveria? Tá, deu uma mexida ali e parou. Vamos ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver o que mais está influenciando a tua saúde. Vamos lá, Simple Red. O que mais está influenciando a saúde de Daniele Silva, 5 de fevereiro de 1978. Choque por notícia ruim, de novo. Nem tudo na vida vem da maneira que a gente gostaria. Então, às vezes, é preciso a gente ter confiança e segurança para poder alcançar algo novo. Tá. Procurar fazer a limpeza, repetição no gráfico, né? A respeito de problemas. O que o pêndulo consegue limpar aqui? Tentado falar outros, mas não tem nada aqui. Nada que eu possa limpar. O gráfico que perguntou as mesmas coisas. Vamos ver se você tem algum vício que te atrapalha. Vício pode ser qualquer coisa.
Pode ser um vício por hábito também. Não, não tem. Varreu de novo. Se tinha uma coisa suspensa, ele já determinou a liberdade. Ver se você tem alguma coisa física que pode estar te atrapalhando. Esquerdo, vou ver depois. Em relação à intolerância que pode estar te fazendo mal para a tua saúde. Ver o que aparece. Energizando você nas ervas e nos temperos, tá? Deixa eu estabilizar aqui. O pêndulo está entre cafeína e bebidas gaseificadas, intolerância. Então, café, eu acredito que você não esteja bebendo em excesso, mas se tiver, bebidas gaseificadas é bom evitar por um tempo. Tá? O açúcar industrial de uma bebida gaseificada, um refrigerante, por exemplo, ele desestabiliza o sistema endócrino. Então, o fluxo sanguíneo das regras e estados emocionais, o fígado, o sistema hepático, a hipófise, tudo isso acaba interferindo no bem-estar. Mas tem mais algum desequilíbrio? Isso mostra a bactéria? Não, bactéria todo mundo tem. Então, nem outro desequilíbrio, vamos ver aqui. Aqui é o gráfico medidor. Não vejo necessidade de usar ele agora. E aqui é o relógio, gráfico de relógio. Vamos ao gráfico das emoções, que era o que eu ia apontar mais tarde chegou. As letras estão bem pequenas, mas eu consigo ler. Aqui é importante você perceber que está sendo feita a leitura. Emoções, algum aconselhamento sobre emoções? Ser mais positivo, que você está sendo muito negativa. Quando o pêndulo aponta isso, é porque... Ser mais confiante, que é muito desconfiada. Tome nota, não estou registrando em papel, esse registro vai ficar só no vídeo. As emoções a princípio é isso. Ser mais otimista e mais confiante. Isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Algumas indicações extras que podem vir. Algumas indicações extras. Um nozinho aqui. Pronto. Não é tão pronto assim não. Eu fiz um nozinho aqui, não tô conseguindo soltar. Depois ele solta sozinho. Indicações extras para você, Daniele. Vamos para a borda. Nós já havíamos visualizado antes comer comida viva. Mas tem mais algum? Tá querendo indicar amar a si próprio, tá?
Mas acho que o anterior já respondeu o que a gente precisava, que a gente estava perguntando. Testemunho na mão. Esse aqui é de óleos essenciais, a gente pode até olhar. Uma ficha lá embaixo. Esse aqui é da Viarama, esse aqui é da... Os alimentos a gente já viu. Vamos ver o óleo essencial. Se há necessidade do uso de algum óleo essencial para te equilibrar. Alguma coisa eu já levei para você, espero que você esteja usando. Fazendo limpeza. Girou completamente o contrário que ele estava limpando. Estava alinhando, daí começou a limpar. Então, no momento, nada de óleo essencial. Segura a tua onda. A tua questão agora é mais introjecta. Vamos ver se você tem alguma coisa fora do padrão em relação ao seu estado físico. Intoxicação por metais apareceu aqui. Se você tiver iodo, o iodo ajuda a desintoxicar. Passa iodo na sola do pé. Se você tiver o iodo para beber, que é o Lugol, você pode tomar 1 ou 2 gotinhas em jejum antes de fazer qualquer atividade física. Depois de meia hora, daí pode tomar um café normal. Mas o mais prático é passar o iodo mesmo na palma da mão ou na sola do pé. Tá? Fica mais fácil, mais direto. O iodo ajuda a desintoxicar, desenvenenar, tá? É muito importante. O iodo nessa hora ele vai ajudar muito. Tá? A princípio, deixa eu ver o que mais. Nós pegamos os melhores gráficos, os mais adequados. Então, de aconselhamento, ficou isso mesmo, tá? Procure ser mais confiante em si mesma. Procure ser mais confiante em si mesma, ser mais otimista, para que tudo se encaminhe bem. Por enquanto, eu não tenho nenhuma orientação assim extra. Foi falado, né, a respeito do trauma, entre 34 e 35 anos, um choque por notícia ruim. De repente, você reconhecendo, reassimilando essa informação, vendo de fora como algo passado, pode te ajudar muito a trazer a tua confiança novamente, tá bom? Ao menos que é o que o gráfico disse, tá bom? Beijo, boa noite, até, tchau!